É o quê, Tati? Eu perguntei se vai ter fórum hoje para a gente fazer relatório também. Sim, toda semana tem Ah, relatório. tá. A Dani saiu aqui da. Ana, fala lá com a Dani, que eu não removi ela não, tem que ver se ela consegue entrar. Eu apertei algum botão aqui, acabou removendo ela, mas para tentar entrar novamente, eu vou aceitar. Tá, vamos lá na nossa aula. E aí, que eu terminando, eu vou dar esse tempo para vocês ficarem fazendo um relatório, tá? E a gente está discutindo aqui em sala, ok? Vocês estão enxergando? Acho que eu tenho que enxergar, vou ter que compartilhar a tela inteira. Senão vai ficar travando, vocês não vão dar para ver. Esqueci de botar. Saiu do compartilhamento. Pronto, vamos lá. Nosso questionamento de hoje foi como o esteticista pode identificar as alterações de envelhecimento. Então, conversamos muita coisa sobre as alterações do envelhecimento, chegamos a alguns fatores de denominador comum, e sim, basicamente, toda aquela a parte do vídeo e que nós conversamos é isso aí mesmo, tá? Relacionado ao envelhecimento. Mas o que eu coloquei aqui, para vocês estarem entendendo melhor sobre a fisiologia e o que acontece, quais são os fatores que realmente estão correlacionados com o envelhecimento. Aí, quando eu falo que o que provoca o envelhecimento na pele, são fatores que interferem na integridade cutânea. E vocês também já falaram sobre isso também, né? A turma, alguém entrando. É por isso que eu tenho, às vezes, prefiro esperar, porque quando entra, aí eu tenho que ficar interrompendo. Acho que eu vou ver só esperar 10 minutos. Se passar de 10 minutos, eu não vou aceitar mais, porque toda hora corta o raciocínio, é horrível. Fatores extrínsecos, né, que são aqueles agentes externos que podem influenciar nas características e no funcionamento do organismo. Os fatores intrínsecos, que é decorrente do desgaste natural ou alterações que ocorrem no organismo do indivíduo. Então, o que seria esse, assim, esses fatores extrínsecos? Né, que são os agentes físicos, como a temperatura, umidade e a radiação ultravioleta. Dentro dos fatores extrínsecos também temos os agentes químicos, como os sabonetes, produtos de limpeza em geral, ácido, cigarro, álcool e entre outros agentes químicos, como eu falei também relacionado aqui quando estava falando na prática da turma B, maquiagem também é considerado como um agente químico, né? Porque querendo na maquiagem também são produtos químicos ali, então quando você junta todos aqueles produtos no seu rosto, ele tem um impacto maior, então também vai estar provocando esse envelhecimento precoce, né? Os agentes biológicos, que são os bactérias, os fungos e os vírus, que também vai fazendo o quê? A degradação desse tecido, desse organismo. Então, o tempo todo, a pele está ali tentando combater esses fatores, tá? Ainda como eu coloquei aqui essa foto, né, de fatores extrínsecos, que no caso é o álcool, você perder também o sono, é considerado como um fator, um agente físico, né, que é um fator extrínseco, o cigarro, a poluição, a poeira, principalmente aqui em Porto Velho, né, relacionada a período de junho, julho, que tem aquela fumaça intensa, aquela queimada intensa, a pele fica entrando em conflito 24 horas, porque a gente não sabe se a pele está se a gente vai tratar a pele contra a fumaça ou contra o calor, né, o sol, porque nessa época nessa época, né, nesse período, o sol ele está mais intenso, né? Pelo menos aqui em Porto Velho o sol ele fica muito mais intenso nessa época, então é época de muita fumaça e muito sol. E aí começa a entrar em conflito e como é que essa pele fica? Né, como esses agentes, né, vão estar agindo na pele. Aí, relacionado aos fatores intrínsecos,
né, o envelhecimento das células e a diminuição do metabolismo são consideradas inevitáveis, como foi colocado também com vocês pesquisaram e também foi dita nos vídeos, né, relacionado a esses fatores intrínsecos que está correlacionado a essa diminuição do metabolismo e o envelhecimento de algumas células, de algumas moléculas ali, né, para estar levando esse envelhecimento. Tendo que envelhecimento intrínseco, é envelhecimento, vamos dizer que é esse envelhecimento fisiológico, natural, né, que todos nós estamos sofrendo diariamente com esse envelhecimento da nossa pele. Só que, para poder a gente estar combatendo isso, temos que estar prevenindo com alguns fatores, né, tanto, como a gente estava conversando, com reposição de vitaminas, né, minerais, bebendo bastante água. Então, alguns fatores que também colaboram e contribuem para a nutrição e manter essa pele bem nutrida, né, para um bom, vamos dizer, ter um bom envelhecimento, né, a pele ter um bom envelhecimento natural. Dentro dos fatores intrínsecos, temos aqui a teoria dos radicais livres. Aí vamos lá, que eu falei com vocês relacionada à teoria dos radicais livres, que são moléculas altamente instáveis e reativas, pois assumem a vida média muito curta. Ela tem uma vida curta, ou seja, a gente produz, mas ela morre em seguida. Mas só que ela morre em seguida se ela não conseguir pegar nenhuma molécula, né, daquela célula boa que está ali do lado. Mas se você contribui para aumentar esses radicais livres, e aí automaticamente ela, como o Rafael explicou, é uma piriguete, né, do nosso organismo. Então a piriguete ela está ali renascendo o tempo todo e roubando ali aquela molécula de outra célula, né, que está ali com os seus agentes, com suas moléculas boas, tá? Elas extraem elétrons das moléculas saudáveis para existir, como foi dito, assim danificando as mesmas, ou seja, literalmente a piriguete, ela pega a molécula, né, boa ela extrai, desculpe, ela extrai um elétron das moléculas saudáveis para poder ficar boa também, e assim continuar sobrevivendo. Se ela não tiver nenhum elétron ali, ela morre. Mas por enquanto que ela tem elétron, ela está comendo, está sobrevivendo, então ela está ali de boa, tá? Até a vida dela. São causadas por fatores também externos, como radiação solar e a poluição. Ou seja, são dois fatores que contribuem para a existência desses radicais livres, né? O que causa também esses fatores. Por quê? Eu tenho aqui uma molécula boa. Aí vem lá os radicais livres, com toda a força, com toda a energia, e pega aquele elétron daquela molécula boa, né? Ele vem e pega aquele elétron. Automaticamente, aquela molécula ali saudável vai começar a morrer, tanto quanto os fatores externos. Como assim? Ela tá boa, mas só que vem ali radiação solar, poluição, e um radical livre que tomou, né, o elétron dela, ela vai acabar morrendo. Então, isso que acontece, a morte celular e provocando o envelhecimento. Aqui está uma ilustração, né, que eu coloquei, né, da proteção, que aqui do lado, não sei do lado que vocês estão olhando, de frente para o computador, vamos dizer que tem do lado direito, tem a proteção do antioxidantes, que é a célula saudável ali, está todo. Aqui é as radicais livres, a molécula de radicais livres. Então, a proteção de antioxidantes, e aqui de um lado tem a célula saudável e do lado tem a célula destruída. Então, a célula destruída é aquela molécula que está ali com raio ultravioletas, fatores ambientais, como a poluição, o estresse, a alimentação ruim, tudo isso vai fazer com que aquela célula boa se destrua. Ou seja, esses radicais livres aí, né, que estão chegando, mas ainda com força, destrua essa célula
que está bom. Então, é um lado que tem proteção dos antioxidantes. O que são essas proteção desses antioxidantes? São aquela proteção daqueles produtos que a gente vai, daquela reposição de vitaminas, de dermocosmético, que a gente ajuda a passando na pele, né, nutrindo o nosso tecido, bebendo bastante água. Então, a proteção dos antioxidantes mantém a célula saudável, ou seja, eu estou mantendo uma boa alimentação, eu estou tentando proteger minha pele o máximo possível, ou seja, eu estou tomando todos os cuidados, então eu tenho a proteção de antioxidantes. E do outro lado, eu não tenho proteção nenhuma, eu não estou nada, não estou fazendo nada. Então, eu estou destruindo totalmente ali a minha célula, tá? Então, ainda tem dos fatores indesejáveis do envelhecimento, temos as rugas, linha de expressão e flacidez cutânea. Relacionadas às rugas, temos as rugas, que eu não coloquei aqui, mas anotem aí, temos as rugas estáticas, né, que eu já falei sobre isso também, que são aquelas rugas, né, que elas já estão presentes no nosso tecido, ou seja, eu tenho as rugas dinâmicas, que é de acordo com a expressão da pele, ou seja, de acordo com a nossa expressão natural, como o Drauzio Varela falou. É um fator natural de nossa expressão que não tem como não estar fazendo. Então, é de acordo com o nosso temperamento, o nosso dia a dia, se a gente sorri muito com o olhar, se sorri muito com a boca, se faz muita cara feia, se faz muito biquinho. Então, essa aí é um tipo de ruga, querendo ou não, que a gente vai estar fazendo com a nossa musculatura. Então, são rugas dinâmicas. As rugas estáticas são aquelas rugas dinâmicas que ao passar do tempo, que de acordo com a gente vai fazendo tanto aquela expressão, vai ficando aquela ruga ali presente, né? E Ruga tem o quê, professora? Desculpa. É estática, prof? estática, que tem estática e dinâmica. Rugas estáticas, que são aquelas Ok, rugas que obrigada. estão paradas, e tem aquelas rugas dinâmicas que é de acordo com o nossa expressão. E tem a terceira ruga, que na verdade eu não considero como rugas, que até a colega falou relacionada a isso, mas ela está mais correlacionada com o funcionamento das linhas de Langerhans, como chamamos de linha de Langerhans, linha de Langerhans. Essas linhas são as linhas que o nosso tecido ela já tem, que é de acordo com a estrutura muscular. Então, a estrutura muscular ela tem uma linha fixa, né? Toda musculatura tem uma linha fixa. Vocês podem até estar pesquisando, que eu não coloquei aqui, mas pesquisem sobre, eu vou colocar o nome dela depois. Pesquisem sobre esse tipo de linha, de rugas, que elas estão de acordo com a musculatura. Então, mesmo que você faça uma expressão ao contrário da musculatura, aquela linha ela vai permanecer, né? Então, esse tipo de ruga que possa vir a aparecer de acordo com o paralelo com a contração muscular, né? Ou ela é utilizada muito para cirurgia. Quando chegar na parte de cirurgias, eu explico para vocês relacionadas a essas linhas, tá? Mas pesquisem direitinho. Langerhans. Eu vou colocar aqui depois no chat, quando eu sair daqui, para vocês pesquisarem melhor. Temos as linhas de expressão, que é como se fosse, chamamos também de rugas dinâmicas, que são aquelas linhas, né, que estão ali estáticas devido à nossa expressão. Então, temos linhas dinâmicas, que são aquelas feitas com aquela expressão que a gente faz a expressão e ela não fica. Linhas estáticas, aquelas linhas que é de acordo com as dinâmicas, que a gente fez bastante tempo, né, encolheu muito a testa, ou fez muita cara feia, que ficou aqui na glabela. Então,
são essas linhas que chamamos de linha de expressão, que de acordo com a nossa expressão, ela vai se formando. E temos também a flacidez cutânea. Só que a flacidez cutânea, ela está correlacionada à perda da elasticidade do tecido. Então, quando chega, tem um período do nosso sistema que as células de colágeno e elastina, elas já não têm mais produção. Então, elas param de ser produzidas e elas começam a perder aquela força e a sua resistência. É por isso que a gente fala que a partir dos 25 anos, a gente já começa a diminuir o metabolismo, as células já começam a ficar mais fracas. Por quê? Por causa dos radicais livres, justamente tem uma época, justamente por isso que as células, né, elas já não, de colágeno e elastina, elas já não conseguem mais ser reproduzidas, então ela permanece daquele jeito. Então, quando a gente vai fazer algum tratamento de colágeno, de elastina, a gente fala de reposição de colágeno e de elastina, ou ativação do colágeno e elastina. Eu vou ativar aquele colágeno e elastina ali presente, e eu vou também aplicar ativos que contenham colágeno para poder estar dando reforço àquele colágeno fisiológico que já existe ali. Então, de acordo com a flacidez cutânea, isso é uma flacidez facial, tá? Não é aquela flacidez provocada por, né, aquele fator do engorda e emagrece, não. Isso é uma flacidez cutânea relacionada ao envelhecimento. E como vimos no primeiro vídeo, né, ela vai perdendo a sua resistência, ela vai perdendo a sua força e vai diminuindo, vai ficando fraca e vai formando ondas ali no tecido e deixando o tecido o quê? Mais frouxo, né? Então, deixando o tecido frouxo que vai estar causando esse envelhecimento cutâneo, tá? Conseguiram entender? Anotaram? Sim, professora. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Isso, Aline, muito obrigada. A Aline já colocou aqui Langers, isso mesmo. É um nome meio que... Isso mesmo, as linhas de Langers, ela acompanha a linha da musculatura. E ela é muito mais vista pelos médicos, cirurgiões plásticos, que fazem cirurgias plásticas, tanto faciais quanto corporais, eles seguem essa estrutura para estar fazendo um corte, né, no tecido. Que esse corte no tecido vai ajudar a o tecido não formar uma hipercromia. Hipercromia não, ou cicatriz hipertrófica, tá? Desculpa, formar cicatriz hipertrófica, tá? Isso mesmo. Prof, mas tá, tem um Aline? nome para essa ruga? Porque teve a estática, a dinâmica. estática dinâmica, Karen estava falando sobre ela, que eu esqueci, acho que é adjacente, só que eu não coloquei aqui, né, no livro. Qual foi, Karen? Lembra aí para mim, por favor? Karen? Eu estava tentando colocar o microfone. A ruga dinâmica, ruga estática e a ruga gravitacional. Gravitacional. Justamente, porque ela vai acompanhar justamente isso, a linhas de Langevin, que é a linha da musculatura. A gravitacional, que é, como se diz, aquela linha permanente do nosso tecido. Ok? Sim, anotei agora. Anotaram relacionado à flacidez? Não, prof. A senhora pode repetir? Posso, sim. Relacionado à flacidez. Flacidez cutânea relacionada ao envelhecimento. O que acontece? Há uma perda do... a perda não. Há um afrouxamento do colágeno de elastina. E aí, devido a fatores internos e externos,
há esse afrouxamento e a pele ela fica mais solta. Essa flacidez cutânea do envelhecimento, ela também já está, no caso, com a flacidez, ela é provocada a partir dos 25 anos, por quê? Porque a partir dos 25 anos, o ser humano em si, ele não produz mais colágeno e elastina. Ele vai permanecer, né, com colágeno, ele não tem uma renovação do colágeno e elastina. Já após os 25 anos, já vai acontecer essa frouxidão, vamos dizer assim, frouxidão ligamentar, né, do colágeno e da elastina, fazendo com que o tecido fique mais maleável, perdendo viçosidade, ficando mais ondulado, né, e ficando mais flácido mesmo. Conseguiu ter um raciocínio relacionado à flacidez cutânea do envelhecimento? Sim, prof, anotei esse. Porque a flacidez, que não é a flacidez do envelhecimento, que é aquela flacidez provocada pela elasticidade, o rompimento de fibras, é totalmente diferente. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de flacidez por rompimento de fibras, que é aquela flacidez que quando engorda muito, ou a barriga, a gestante, né, também faz aquela barriga muito grande, então provoca até estrias, né, então há esse rompimento das fibras, né, do tecido e das fibras de colágeno e elastina, que aí que é dada como flacidez cutânea, que é uma flacidez que é difícil estar remodelando o colágeno e elastina. Já o envelhecimento cutâneo, a gente consegue fazer isso. Diga. Então, essa outra flacidez aí, tipo, não tem nenhum tratamento, alguma coisa, só cirurgia? Ou tem algum tratamento que possa melhorar? A gente consegue estar fazendo reposição de colágeno e elastina, depender de algumas fibras e da temperatura do equipamento de radiofrequência, a gente consegue fazer uma remodelação de algumas fibras que não foram, assim, danificadas. Mas dependendo do tecido e do grau que encontre ali aquela pele, ela não volta mais, tem que ser feito sim uma cirurgia. Mas já o envelhecimento, a gente consegue fazer o remodelamento dessa fibra de colágeno e elastina. Mas só que o que vai estar impedindo não é a função fisiológica do tecido. Porque o tecido, na fisiologia dele, ele está normalmente envelhecendo. Então, a gente não tem como combater o envelhecimento. A gente tem como ficar prevenir e estar tratando aquela paciente, ou seja, deixando a pele sempre nutrida, sempre viçosa, né? Mas para poder combater o envelhecimento, dizer assim, ela vai ficar mais nova, 10 anos mais nova, da noite para o dia, não, tá? Então, o envelhecimento cutâneo é basicamente isso aí, tá? Junto com a flacidez. Não tem como retardar, né, prof? Não tem como retardar. Justamente é como se estivesse lutando contra a fisiologia do corpo. Então, a gente não tem como lutar contra a fisiologia do corpo. A gente vai fazer o quê? Deixar aquela pele com o melhor aspecto e deixar aquela pessoa envelhecer com uma pele mais saudável. Com um brilho natural, mais sedoso, né? Mais nutritivo, mais saudável. Que o nosso objetivo é isso, levar saúde para o tecido. Diga. Quem vai perguntando? Era a Nay, ela ligou o microfone. A minha internet está péssima, está cortando muito, mas eu entendi um pouco do que a senhora falou. Então, nesse caso, vai entrar aquela situação da aula prática que eu tinha comentado sobre o grau do envelhecimento, né? Esse processo, ele vai deixar com que o grau dela não seja tão avançado, é mais ou menos isso, né? Sim, aí a gente pode estar caracterizando relacionado ao grau do envelhecimento, né? Que a gente pode estar colocando grau 1 para aquelas pessoas que têm um envelhecimento de acordo com a idade fisiológica, vamos dizer assim, dos 40 anos,
né? E aí com poucas rugas e pouca flacidez, grau 2, com rugas mais estáticas e uma flacidez razoável, né? E o grau 3, aquela flacidez mais severa, né? Que você consegue sentir e visualizar aquela flacidez. Porque a flacidez, muitas você não consegue visualizar. É só tocando no tecido que você consegue ver aquela frouxidão e aquela suavidade naquele tecido, que quando você pega, você sente que está flácido. Mas muitas vezes você consegue visualizar essa flacidez. Então, quando você conseguir visualizar a flacidez, é considerado como uma flacidez de terceiro grau. Então, eu estou visualizando a flacidez de uma senhora de 70 anos, 80. Eu consigo visualizar a flacidez nela. Já uma pessoa de 60 anos, dependendo do cuidado com a pele, eu não consigo visualizar. Eu sei que é uma pele está envelhecendo, está tendo envelhecimento ali, mas a pele pode estar saudável, mas eu só vou conseguir sentir esse envelhecimento no toque. Então, uma pessoa de 60 anos, eu considero como uma pessoa com um envelhecimento grau 2, né? Que eu consigo visualizar moderado, mas se eu tocar, eu consigo sentir. E aquela grau 1 é aquela flacidez que eu olho e não consigo ver que a pessoa tem uma flacidez, mas no tocar eu consigo. Muitas vezes eu vou conseguir essa característica do grau 1 naquelas pessoas que têm um fototipo mais baixos, que têm a pele mais sensíveis e a pele mais fina. Que visualmente eu não consigo ver que ela esteja com a pele flácida, mas só que no tocar o tecido, e quando eu vou esticar a pele, eu consigo visualizar e sentir que ela tem uma certa flacidez. E aí que vai entrar o momento da prevenção. Entenderam? Dúvidas? Sim. Não, entendi. Não tenho dúvida. Entendi, prof. Então, tipo assim, a flacidez cutânea por envelhecimento não teria como a gente prevenir, que nem a senhora falou. Mas a outra, pela quebra das fibras, né, pelo rompimento das fibras, essa daí, a solução seria, tipo, algo de reparação mesmo? Cirúrgico? Isso, reparação cirúrgica. Aí seria reparação cirúrgica. Uma pessoa que fez aquele do estômago Bariátrica? uma bariátrica. Muito boa, fez uma bariátrica. Muito obesa, né? Fez uma bariátrica. Bariátrica, o tecido, ele está lá esticado e, de repente, em menos de um mês, 2 meses, o tecido já voltou. Então, não conseguiu acompanhar esse ritmo, né? Então, aquele tecido ali, muitas vezes ele precisa de um tempo para se recompor, alguns tratamentos para poder se recompor. E depender do local da pele, e também depender da idade da paciente, né? Mas muitas vezes ali é só cirúrgico, principalmente na região nos braços, né? Na região dos braços, da interna de coxa, abdômen, ali só cirurgia. Muitas vezes tem gente que tem bastante papada também, A só minha irmã, cirúrgico. ela fez bariátrica e ela tem, sim, bastante flacidez no braço, no interno da coxa também. Ela não tem na barriga porque ela fez aquela abdominoplastia, né? Sim, Reparava que sim. tinha muita pele. Mas ela ainda tem, sim, pele, tipo, nos braços e tal. Não, e também tem pessoas que fazem bariátrica que é visível que ela tem estria, ou que tem flacidez. Mas tem outras que não é visível, que você olha assim, que muitas vezes tem pessoas que fazem bariátrica, tá ali com roupa, você não diz que fez bariátrica. Mas também quando você vê que ela vai conversando, ou você vai fazendo tratamento corporal, aí você vê que ela fez uma bariátrica, porque a pele, ou você até não tocar na face, você sente que a pele é diferente. A pele não tem uma textura natural,
né? A pele ela não conseguiu voltar ou se recompor da mesma maneira. É totalmente diferente. Agora, são tratamentos também um pouquinho mais intensos, né? Que a pessoa também tem que ter uma certa consciência e também a parte financeira para poder estar fazendo o tratamento estético constante, né? Então, isso são custos, né? Que tem que ter. Ou seja, aí entra o fator da prevenção. Por que você fez essa cirurgia? Por que você chegou a esse peso, né? Por que você poderia ter emagrecido um pouquinho mais, fechado um pouquinho a boca, ter ido no psicólogo, tratamento, né, fazer tratamento psicológico para poder você estar melhorando a sua ansiedade, o seu estresse, o que fosse, para poder estar mudando isso. Então, a gente também tem que começar a conscientizar a comunidade contra a prevenção no geral de tudo, porque a bariátrica, muitos consideravam antigamente como uma cirurgia para alguns distúrbios alimentares. Mas hoje em dia a bariátrica está como uma abdominoplastia, está como uma cirurgia estética. E tem muita gente que engorda para poder fazer uma bariátrica. Eu acho isso Professora, eu tô com uma amiga com esse caso. Ela está engordando para poder fazer a bariátrica, para poder reduzir os índices das taxas de glicose e colesterol, porque ela disse que não consegue se reeducar. Isso está muito na mente. Se ela não vai para o psicólogo para poder imagine, eu tô comendo para engordar. Ou seja, meu metabolismo está ali comendo para poder engordar. Quando eu fizer a bariátrica, diminuir o meu estômago, eu não vou vou poder comer com tanta intensidade quanto eu comia. E aí vai entrar o processo de depressão, de estresse e outros fatores mais que vai estar ali correlacionado. Porque qual é a cabeça da pessoa que ela tem que comer para poder engordar e diminuir o estômago e depois que diminuir não vai poder comer mais? Ela vai entrar em pane, porque o nosso corpo não vai aguentar, ele não tem essa noção. Quem dá a noção é o nosso psicológico. Se nós não trabalharmos esse psicológico, a nossa mente não funciona. Isso não funciona. Isso é perda de tempo. Isso não funciona. Ou você aceita, tenta emagrecer e aceita do jeito que você é, tá? E vai seguindo ali a dieta severa para diminuir suas taxas que são necessárias para poder você se manter vivo. Por que se não existe bariátrica? Né? Tem que pensar em situações. Ainda bem que eu sou uma gordinha feliz. É o quê? Ainda bem que eu sou uma gordinha feliz. Não, você tem que ser uma gordinha feliz e saudável. Nem todo mundo. Pois é, porque nem todo mundo que é magro é saudável, não. Nem todo mundo que é gordo também não é saudável. Tem muita gente que é gordinho e é super saudável, faz atividade física, tem uma boa alimentação, mas infelizmente o metabolismo já não é tão acelerado, então não consegue emagrecer, às vezes já é uma coisa genética. Então, de qualquer forma, você também consegue manter a sua gordurinha, mas também de forma saudável. E tem muita gente que é magro e tem N problemas de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto. Então, o fator de ser magro, ser gordo, não significa que ser saudável, não. O ser saudável é você fazer exames e constatar que você está saudável. Tá? Então, relacionado a ser saudável, o ser saudável não é ser magro, tá? Ser saudável é ser saudável, aspecto de saudável do físico ao corporal, que você se identifique com o seu corpo e que o físico vai trabalhar isso aí. E isso que vocês também têm que entender. E o mental, né, professora? É fundamental. E também tem que passar isso para sua cliente. Porque vai ter cliente gordinha aparecendo no seu estabelecimento, querendo deixar a perna muito mais arredondada, um bumbum mais arredondado, com um pouquinho menos de celulite, querendo diminuir um pouco a barriga, entendeu? Mas só que vai estar com aquele corpinho que ela gosta.
E você vai ter que respeitar. Entendeu? Vai ter que fazer seu Eu trabalho. faço, professora. Eu sou obesa. Eu sou obesa. Eu faço tratamento tem 3 anos contra obesidade. Eu sou obesa desde criança. Eu nunca fui magra. Porém, eu nunca fui uma pessoa sedentária. Quem vê a minha alimentação fica besta, porque quem abrir a minha geladeira e encontrar pelo menos um doce, pode dizer que não é meu, porque eu não como. Eu não como besteira. Eu sou uma pessoa, eu sou regrada com tudo isso. E mesmo assim eu sou obesa, entendeu? Mas é assim, a questão de se cuidar. É saudável. Justamente. Só que o que eu não tô saudável é o seguinte, por conta do sobrepeso, aí vem as questões de dores na coluna, aí a dor na perna, aí vem doenças como bursite, tendinite, tudo isso pelo sobrepeso. Aí vem outros fatores relacionados, mas fatores que realmente, que a gente fala que é do organismo, que é relacionado às células que compõem o nosso corpo, tá tranquilo. Mas tipo assim, eu não me troco. Eu bagunço com todo mundo, com a minha amiga que faz massagem em mim. Eu falo, eu não troco a minha bunda por uma de uma magra nunca, jamais. Minha bunda não tem estrite, não tem celulite. E é super. Troco não. Não troco mesmo. Então, cada uma tem que realmente aceitar do jeito que é. Tá certíssima, tem que aceitar do jeito que é e passar isso para a sua cliente. Né? E ainda tem essa coisa assim, porque você é gordinha e você não pode trabalhar com estética. Isso é errado, gente. Existe. Já ouvi isso. Você tem que ser saudável e mostrar que estética. Por isso que eu falei do primeiro dia de aula com vocês, lá no PI, do primeiro período, que estética não está correlacionada ao padrão de beleza. Estética está correlacionada à saúde. Você é uma pessoa saudável física e mentalmente? Então, vamos trabalhar isso bem-estar, né, professora? E justamente, estamos trabalhando o bem-estar do próximo. O próximo se sentir bem. Então, é isso que temos que passar, né, para a estética. Porque eu vejo várias pessoas que trabalham com a estética, que ficam fazendo N coisas para poder, para ficar magra, porque tem que ficar magra, porque vai trabalhar com... Não existe isso. Eu tenho que estar com uma pele saudável. É outra coisa, outro fator. Porque trabalhar com estética tem que estar maquiada, tem que estar... Não tô correlacionando com isso, entendeu? Então, eu mesmo não sou muito fã de maquiagem, mas sim permaneço com a pele saudável, entendeu? Então, a gente tem que começar a separar essa situação aí, tá? Professora. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Tu está falando sobre a obesidade. Você conhece aquela doença chamada, não sei se é do elefante, que tem as pernas grossas? Elefantíase. Isso. Essa doença, ela tem como fazer cirurgia para poder a perna ficar mais ou menos? Sabe me explicar sobre isso? A elefantíase é uma alteração vascular. E isso aí está muito mais correlacionado com o médico. Né? É muito mais relacionado com o médico. E aí, para fazer tratamento estético, nem pensar. Então, eu tenho uma vizinha que ela tem esse problema. Ela é bonitinha, porque a maioria das gordinhas são bonitas, né? Eu praticamente acho as gordinhas bem bonitas. Eu tenho muito bem eu tenho bem gordinha, mas essa tem doença aí, tá? Só que tem medo de falar. Tá falhando, Penha. Eu digo que cada ano que passa, a doença... depois eu falo, então. Tá bem, deve estar falhando a ligação. Mas é isso, o seu áudio. Mas é isso que eu estava falando, gente. E o nosso último slide aqui, só para a gente estar terminando, eu coloquei aqui uma foto das rugas, né, na testa, aí o famoso pé de galinha, elevação da ponta do nariz, elevação do canto da boca, rugas no pescoço, né, a melhora contorno da face, correção do sorriso gengival, rugas
periorais, rugas no nariz, elevação da sobrancelha e rugas na glabela, tá? Então, temos aqui esses tipos de rugas que dá para poder a gente estar trabalhando aí. E aí, em N2, a gente vai falar sobre mais tratamentos e protocolos relacionados ao envelhecimento. Eu vou dar esse tempinho para vocês estarem montando um relatório, tá? E aí, desse relatório, vocês colocam lá no fórum que já está aberto, ok? Tá bom, Pro. Tá ok, então. Só tem uma coisa que eu queria comentar em relação à Diga. bariátrica, que a senhora entrou no assunto, Ah. sobre a minha irmã, né? Eu vejo pela experiência que ela teve. Muita gente